Os que creem no Senhor Jesus pensam que se seus pecados forem perdoados uma vez, obterão a salvação eterna. E que quando o Senhor vier, serão elevados diretamente ao reino dos céus. No passado, quando eu acreditava no Senhor, também pensava assim. Mas o que exatamente significa crer no Senhor e ser salvo? Simplesmente ter nossos pecados perdoados nos qualifica a entrar no reino dos céus? Essas questões sempre me confundiram. Após aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, li muitas passagens de Deus Todo-Poderoso. Vi o mistério dos 3 estágios da obra de Deus que Deus Todo-Poderoso revelou. E entendi o mistério do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Finalmente obtive esclarecimento sobre o que significava ser salvo pelo Senhor. Também vi claramente que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias era a obra de purificar e salvar a humanidade completamente. Para um crente no Senhor, o significado de ser salvo é de fato um mistério. Sem vivenciar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, não temos como ver esses mistérios com clareza. Porque mesmo após acreditarmos no Senhor e nossos pecados serem perdoados, ainda pecamos com tanta frequência? Por que não podemos escapar das amarras e restrições do pecado? É verdade. Por quê? É verdade. Porque na Era da Graça, o Senhor Jesus realizou a obra de resgatar a humanidade, não a obra de julgar e purificar a humanidade nos últimos dias. Isso é realmente verdade. Toda a razão. Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, veio para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. A princípio, para resolver o caráter e a natureza satânica da humanidade. Para chegar até a raiz da causa de sua natureza pecaminosa. Agora, entendemos claramente por que Deus está realizando a obra de julgar e purificar a humanidade nos últimos dias. Sim, eu entendo. Agora Uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso esclarecerá isso. Está bem. Posso ler a passagem? Sim. Deus Todo-Poderoso diz: um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Quem dera você ter tanta sorte. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, entendemos com clareza o que significa salvação na Era da Graça? Sim. Graças a Deus, Entendemos agora eu tudo. entendo É verdade, melhor. claro. Salvação significa que após ter os pecados perdoados, a pessoa está qualificada a orar a Deus e usufruir de sua graça. Mas sua natureza pecaminosa ainda está enterrada no fundo de seu coração. As pessoas ainda são controladas por sua natureza pecaminosa e pecam com frequência, até mesmo culpam e resistem a Deus. Isso prova que as pessoas cujos pecados são perdoados ainda não foram ganhadas por Deus e ainda não podem verdadeiramente obedecer ou adorar a Deus. Embora as pessoas acreditem no Senhor e seus pecados sejam perdoados, não importa o quanto desfrutem da graça de Deus, elas ainda vivem sob o domínio de Satanás. Ainda pertencem a ele. É um fato indiscutível. Sim, é verdade. Aqueles que têm vivenciado o julgamento de Deus têm sido purificados e obtido salvação são diferentes.
por entenderem a verdade e terem conhecimento verdadeiro de Deus, odeiam Satanás sinceramente e o abandonam, vivendo pelas palavras de Deus. Seu caráter satânico tem sido purificado e elas podem obedecer a Deus de verdade. Aos olhos de Deus, pessoas assim são as que realmente escaparam da influência de Satanás e são ganhadas por Deus. São as que escaparam do pecado e mudaram seu caráter de vida. Correto. Essas pessoas que podem obedecer a Deus são as que alcançarão a salvação. Estão qualificadas a entrar no reino dos céus e a herdar a promessa de Deus. Essa é a diferença entre a salvação na era da graça e a obtida na era do reino. Essa questão está clara para todos agora? Sim. Tento mais. Esse foi um sermão realmente útil. Com certeza. Sem as revelações do refinamento e do julgamento da palavra de Deus, seria impossível entender nossa natureza satânica. E muito difícil ver claramente qual é nossa essência. É impossível de se ver quanta fé realmente temos em Deus, o quanto obedecemos a Ele, sob quais circunstâncias nós o trairíamos, e se pertencemos a Deus ou a Satanás. A comunhão de hoje me faz ver que, no passado, nossa crença era a ganância pela graça de Deus. Só servíamos a Deus para satisfazer nossas próprias vontades. E nossa fé ainda está contaminada por tantos desejos, esperanças e exigências individuais. Essas exigências estão escondidas no fundo de nosso coração. Elas jazem mais ao fundo do que o pecado. E são as raízes de nossa resistência a Deus. Enquanto vivemos sob as amarras e o controle deste caráter satânico, como podemos dizer que estamos livres da influência de Satanás e salvos? Sim. Nos rebelamos contra Deus. Somos desqualificados a entrar no reino dos céus. Purificar-se e alcançar a salvação não é fácil. Aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias não é o bastante. Se acreditamos em Deus, mas não vivenciamos o julgamento de Deus, nosso caráter satânico permanecerá e não entraremos no reino dos céus. Relembrando sobre isso, pensávamos que sermos salvos uma vez fosse o mesmo que salvação eterna e que podíamos entrar no reino dos céus. Aquilo era ingenuidade e ridículo. Aquelas eram só ideias inventadas pelo homem. Se não tivéssemos aceitado a obra de Deus nos últimos dias, nunca entenderíamos o que significa salvação ou como alcançá-la. Muitos que creem no Senhor ainda creem que ser perdoado pelos pecados significa ser salvo. E simplesmente ainda estão esperando pelo Senhor e levá-los ao reino dos céus. Eles não sabem o que é a verdadeira salvação. Não entendem o caráter justo de Deus. Ou quem está apto a entrar no reino dos céus. Com a fé confusa assim, só estão acreditando em vão. É mesmo uma pena. Antes de nós que cremos em Deus Todo-Poderoso obtermos a verdade, estamos à beira do desastre. Quando as provações vêm, ainda reclamamos e nos rebelamos contra Deus. Ainda não fomos purificados verdadeiramente ou obtivemos salvação. Essas pessoas pensam que entrarão no reino de Deus sem aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. Isso é tão irrealístico. Sim, é. No passado, eu era exatamente como eles, esperando para entrar no reino dos céus. Voltando a pensar nisso, percebo que era uma ilusão. Mas não éramos todos assim? Graças a Deus. Após ouvir a comunhão de todos, vejo as coisas com mais clareza. Graças a Deus. Em meus anos de crença, servi a Deus, sofri e paguei um preço. Comunguei com outros para resolver problemas. Após ser torturado pelo Partido Comunista Chinês, eu não neguei Deus. Depois disso, segui realizando meu dever. Então pensei que tinha a realidade da verdade e que meu caráter de vida havia mudado. Pensei que tivesse realmente sido salvo, que com certeza entraria no reino dos céus. Mas a morte de minha esposa me expôs. Tudo o que aprendi durante esses anos era apenas doutrina espiritual.
Aprendi a trabalhar com afinco e a fazer algumas boas ações. Mas a natureza satânica de ser arrogante, presunçoso, de mentir, pecar e enganar, ainda estava enraizada bem fundo dentro de mim. Não havia purificação ou mudança. Quando essa grande provação veio, ainda reclamei e culpei Deus. Isso prova que ainda posso resistir e me rebelar contra Deus. Ainda não sou obediente a Deus. Eu tinha apenas mudado minhas ações e não meu caráter de vida. Como posso dizer que sou diferente dos fariseus hipócritas? Somente após vivenciar o julgamento, o castigo, a provação e o refinamento de Deus é que pude ver claramente que o perdão de meus pecados não era a verdadeira salvação e não me qualificava a entrar no reino dos céus. Apenas vivenciando o julgamento, o castigo, o refinamento e a aprovação de Deus é que a natureza pecaminosa e o caráter satânico arraigados nas profundezas do homem podem ser purificados completamente. Apenas por meio de tal experiência as pessoas podem entender a verdade e conhecer Deus e se tornar alguém que segue a vontade de Deus. Somente essas pessoas estão qualificadas a entrar no reino dos céus.